Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Vamos às notícias. Jornal da Meia-Noite, com a edição do José Rafael Lopes. E José, as buscas na TAP estiveram em destaque no debate entre Luís Marques Mendes e António Filipe na corrida a Belém. Luís Marques Mendes fala num processo essencial para a companhia aérea. O candidato presidencial diz que sem privatização a companhia aérea vai definhar e que este processo é crucial para que a TAP possa continuar a crescer num mercado complicado. Se não houver privatização da TAP, ainda que seja uma privatização parcial, a TAP não vai crescer. E explico porquê. Pelas regras de Bruxelas, não é possível o Estado meter um euro na TAP. E se não meter um euro na TAP, então a TAP vai definhar e não tem capacidade de competir no mercado internacional. Logo, tem que haver acionistas privados, porque o Estado não pode meter dinheiro. Isto é de elementar bom senso, de conhecimento e, sobretudo, de defesa do interesse do país. Luís Marques Mendes, no debate com António Filipe, na SIC, já o candidato comunista explica que o Estado deveria defender os interesses nacionais e cola Marques Mendes à privatização da TAP. Eu alertaria o Governo para os perigos, para o país, da privatização da TAP. O Estado deve ter aí um papel relevante e defender aquelas que são as grandes empresas nacionais e que não deviam sair de mãos portuguesas e infelizmente têm saído. E o Dr. Marques Mendes faz parte desse consenso neoliberal que permitiu que as coisas chegassem ao ponto da questão e que ameaçam prosseguir com a governação que está a ser posta em prática. A União Europeia e a guerra na Ucrânia foram dos tópicos que resultaram em maior desacordo entre os dois candidatos, com Luís Marques Mendes a desafiar António Filipe a condenar o presidente russo Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia. O caso da Ucrânia é um caso em que há um agressor e um agredido. Um Presidente da República que se preze, condena o agressor e dá apoio ao agredido. Não vejo até hoje o António Filipe a fazer isto. Como é que é possível entre Putin e Zelensky o senhor optar por Não Putin? é essa a questão, está enganado. Já António Filipe defende e explica a Marques Mendes que a questão da Ucrânia é algo que não é assim tão simples. Isso é simplificar aquilo que não é simplificável. Porque a guerra começou em 2014, como toda a gente sabe. Como toda a gente sabe. Eu acho que esta questão é... Eu, como Presidente da República, faria todos os esforços para que, no plano da diplomacia, esta questão terminasse de uma vez por todas, porque é a forma de ser solidário com o povo ucraniano e acabar com esta guerra. António Filipe, no frente a frente com Luís Marques Mendes, um debate que abordou ainda a revisão da lei laboral e as celebrações do 25 de novembro. Foi o segundo debate de 28. O próximo, entre candidatos à presidência da República, será entre Henrique Gouveia e Melo e João Coutinho Figueiredo. As eleições presidenciais estão marcadas para dia 18 de janeiro. Ainda sobre as buscas na TAP de hoje, 2 pessoas e 2 empresas foram constituídas arguidas. A Procuradoria-Geral da República explica que as buscas decorreram em 25 locais, que incluem empresas como a TAP, o Grupo Barraqueiro e a Par Pública, bem como sociedades de advogados em causa estão suspeitas de crime de administração danosa, participação económica em negócio, corrupção passiva no setor privado, fraude fiscal qualificada e fraude à segurança social. Na origem das buscas está a privatização da TAP, que ocorreu em 2015. Há dúvidas sobre a forma como David Neeleman obteve o financiamento necessário para recapitalizar a empresa. Nessa altura, era um dos requisitos do negócio de privatização da TAP. E André Ventura diz que a única forma de mudar o país é através das eleições presidenciais. O líder do Chega, também ele candidato presidencial, diz que a eleição de um novo presidente é independente e que não depende de outras forças políticas. André Ventura utiliza as eleições legislativas como exemplo para dizer que, mesmo quando há um vencedor nessas eleições, pode não conseguir formar governo devido às restantes forças políticas. É, aliás, defende André Ventura, o que aconteceria ao Chega se vencesse as eleições legislativas. Sobre as eleições presidenciais, diz André Ventura que o caso é muito diferente. Nós temos que mudar o país nestas questões que achamos fundamentais e temos que conseguir fazê-lo da forma mais legítima e clara possível. Em Portugal, a forma mais legítima e clara são as eleições presidenciais. Se eu ganhar as eleições presidenciais, só Deus é que me pode impedir de ser Presidente da República e ninguém mais. Nas legislativas não é assim.
André Ventura, a destacar a importância das eleições presidenciais, o candidato presidencial diz ainda que o papel do Presidente da República é ser um agente interventivo no país. E, José, são 8 as normas que o PS aponta como inconstitucionais no pacote da nova Lei da Nacionalidade. O PS vai pedir a fiscalização de todo o pacote aprovado pelo Parlamento. Além do novo diploma da Lei da Nacionalidade, o PS quer que os juízes do Palácio Raton fiscalizem também a mudança no Código Penal que cria uma pena que determina a perda de cidadania portuguesa para quem comete determinados crimes. O PS, pelo deputado Pedro Delgado Alves, aponta problemas de constitucionalidade em 8 normas nos 2 diplomas. Diz o PS que existe sobretudo violações do princípio da igualdade e deixam também críticas ao facto de não existir um regime transitório. Se somarmos os atrasos na AIMA, por um lado, com a demora do procedimento no IRN, portanto, verdadeiramente podem dar-se casos em que uma lei que dizia que em 5 anos se adquiria por naturalização a nacionalidade portuguesa, na prática podemos estar a falar de um prazo que pode ir até ao triplo desta duração. Pedro Delgado Alves, que tem coordenado este dossiê aqui numa conferência de imprensa ao lado do líder parlamentar Eurico Brilhante Dias. Além dos prazos prolongados, o PS critica o excessivo número de crimes que podem provocar a perda de nacionalidade. E o Bloco de Esquerda acusa o Governo de ser intransigente e de não ter qualquer margem de negociação sobre a revisão da lei laboral. Mariana Mortágua fala numa posição inexplicável. A coordenadora do Bloco diz que o Executivo está a agir de forma ideológica e sem escutar nenhuma das partes envolvidas. O Governo apresenta uma revisão completa do Código Laboral, numa iniciativa ideológica e de mudança ideológica das leis laborais em Portugal, e falo sem qualquer perspectiva de negociação, e é isto que nos dizem as 2 principais centrais sindicais. Falo apresentando uma base que não é uma base negociável, aceitável, segundo mais uma vez as centrais sindicais, e falo com um conforto inexplicável. Críticas de Mariana Mortágua, aqui um registro da agência Luz. A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve a falar aos jornalistas depois de se ter reunido com as centrais sindicais CGTP e UGT, que convocaram uma greve geral para o dia 11 de dezembro. Falamos agora do ELAR, o programa do Governo que pretende apoiar famílias na substituição de equipamentos a gás por aparelhos elétricos mais eficientes. O presidente da Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital considera que o programa deve abranger também a substituição de grandes eletrodomésticos. O ELAR incentiva a troca de fogões e esquentadores a gás por versões elétricas mais eficientes. Ora, Nuno Lameiras saúda o programa, mas diz que o Governo podia ter ido mais longe. Procurámos trabalhar com o Governo apresentando soluções e propostas. Contudo, essa articulação que tivemos, na verdade, não foi totalmente bem sucedida. A nossa primeira preferência passava pela seleção de eletrodomésticos e elétricos grandes consumidores e que tivessem uma etiquetagem energética inequívoca. O Governo decidiu por um programa que não cumpre estes pressupostos. Ainda assim, é um esforço que comprova o sucesso e a rapidez com que a dotação orçamental a dotação financeira desse programa acabou por se esgotar. O presidente da Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital, em declarações na Rádio Observador, o programa ELAR está de volta. Depois de esgotados os vouchers da primeira vaga, as candidaturas reabrem a dia 2 de dezembro. 8 minutos para lá da meia-noite. José, que outras notícias marcam a atualidade? Cristiano Ronaldo já está na Casa Branca, onde vai participar num jantar com mais de 100 pessoas em Washington, a convite de Donald Trump. O encontro entre Ronaldo e Trump acontece depois do presidente norte-americano ter recebido o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. CR7 está neste jantar, mas para já ainda não foi confirmada a entrada para a presença neste jantar com mais de 100 pessoas em Washington, promovido pelo presidente dos Estados Unidos da América. O Senado norte-americano concorda em aprovar o projeto de lei para tornar todos os documentos do caso Jeffrey Epstein públicos. Isto significa que a proposta vai ser enviada para Donald Trump. O presidente americano já tinha dito que, caso a proposta chegue à Sala Oval, a assinaria. Se assim o fizer, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos passa a ter 30 dias para revelar
toda a informação. E os Estados Unidos aprovaram uma potencial venda de mais sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. Anúncio hoje feito pelo Pentágono. A manutenção do sistema de defesa e tudo o que vai ser enviado para a Ucrânia tem um valor estimado de 105 milhões de dólares. Notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.